Olá, hoje eu vim aqui para responder uma dúvida que sempre surge aqui no Movimento Dedico, nesse canal, sobre mediunidade. Como eu posso potencializar a minha capacidade mediúnica, os meus mecanismos mediúnicos, para que eu possa interagir ainda mais com o mundo espiritual? Porque, na verdade, quando a gente aumenta a nossa percepção extrasensorial, a gente percebe o que está além da matéria, o que está além daquilo que nossos olhos conseguem enxergar. E eu acho isso muito especial, porque isso também aumenta, alarga o sentido da nossa vida, porque a gente passa a considerar o mundo espiritual, o mundo das energias, e a nossa vida começa a ficar ainda mais completa. A gente percebe que não é somente aquilo que a gente vê e que a gente toca que tem valor na nossa vida e principalmente que comanda muitas das coisas. Muitas vezes as energias não interação com alguém, os sentimentos que a gente também não consegue pegar, as energias, a dimensão espiritual desse encontro, ela tem muito mais sentido e valor do que o próprio encontro físico. Então, quando a gente percebe mais o mundo espiritual, a gente fica mais perto desse mundo, a gente aprende mais e a gente dá uma dimensão diferente para os nossos dias. E existe sim uma forma de você potencializar a sua mediunidade, de você abrir ainda mais os seus canais para se comunicar com o mundo espiritual, com seus mentores, com as energias que estão à sua volta, perceber mais quais são essas energias, como se proteger delas, e a gente vai falar sobre isso aqui. E, gente, eu queria só, antes de começar a falar, lembrar sobre percepção extrasensorial é uma coisa e mediunidade, mecanismos mediúnicos são outra coisa, por mais que elas estão ligadas. Por quê? Porque a mediunidade, você ser médium, na verdade é você ser um canal de luz aqui nessa terra, um canal para que a mensagem espiritual possa chegar nessa terra através de você, né? Então, assim, você está no meio. Então, o serviço da mediunidade é um serviço ao progresso da humanidade. A gente serve à mediunidade quando a gente serve ao progresso humano, à melhora do amor aqui na Terra, das qualidades espirituais, através das qualidades espirituais da nossa alma. E só aumentar a nossa percepção extrasensorial é uma coisa bem mecânica, né? É uma coisa assim, eu vou aumentar minha percepção extrasensorial. Aí é algo mecânico que eu posso fazer, inclusive, com a ajuda de outras substâncias que estão fora do nosso corpo ou de outros processos. Então, o que eu vou falar aqui, o que o Movimento Dedico acredita, é uma forma de você potencializar a sua mediunidade, mas com os seus processos internos. É somente com você, sem precisar de utilizar de nada químico ou de nada fora, né, que esteja fora de você. Porque isso realmente nos dá independência. Quando você consegue, através dos seus processos, de novas escolhas ou algumas atitudes diferentes que você pode mudar, aumentar essa sua percepção e aumentar a sua capacidade mediúnica de se comunicar com o mundo espiritual. Isso acrescenta demais na nossa vida. Então, o que eu posso falar? Eu vou falar 3 coisas que para mim são assim, que ajudam muito, que se você fizer durante um mês, não precisa nem falar, lógico que se a gente fizer uma vida é muito melhor, né? Um ano, mas se você fizer um mês, você já vai sentir a diferença. A primeira coisa que eu acho que para mim, uma das mais fundamentais e que ajudam muito a você aumentar a sua sensibilidade extrasensorial e potencializar os seus canais mediúnicos é a meditação. Porque quando você começa a ingressar no caminho da meditação, você consegue harmonizar a sua energia, você começa a se abrir mais para outras percepções, você se torna uma pessoa mais sensível, escuta mais a sua intuição, você fica mais sensitivo, sabe, assim, sensível às energias do ambiente, e então isso ajuda demais, assim, a meditação, ela te harmoniza e ela de alguma forma também nos silencia por dentro, para que a gente comece a perceber, porque às vezes a nossa mente está tão agitada, às vezes as nossas sensações corpóreas estão tão agitadas, as nossas necessidades corpóreas estão clamando tanto, a nossa mente está tão agitada, que a gente não consegue nem ouvir, nem perceber, nem, sentir o mundo espiritual, nem a nós mesmos, nem o nosso mundo interior. Então, às vezes, a meditação vai te ajudar a acalmar
a sua mente, acalmar essa agitação mental. Vai te ajudar a ter foco. E o foco ele é muito importante na mediunidade para você conseguir sustentar o trabalho mediúnico por muito tempo. Né? Então você vai fazer um trabalho mediúnico, seja de canalização escrita, seja de canalização de psicofonia, de canalização de desenho, você precisa sustentar aquilo durante um tempo. Você não pode começar o trabalho mediúnico às vezes com um mentor, com uma entidade, com um guia e começar a pensar em outras coisas. Isso vai quebrar esse trabalho. Então você aprender a ter foco, você aprende a ter mais tranquilidade e também você vai se abrindo espiritualmente através da meditação. Então acho que a meditação ela te ajuda a acalmar a mente, a escutar mais, a perceber a si mesmo e o mundo espiritual e aumenta a sua sensibilidade energética e espiritual. Então para mim a meditação ela fortalece muito qualquer médium que queira trabalhar, fazer um trabalho bem bonito espiritual, tá bom? Uma segunda coisa que eu acho que ajuda muito é conhecimento. É a gente estudar, né? Divaldo, no filme do Divaldo Franco, Mensageiro da Paz, ele começou a desenvolver a mediunidade, ele já queria desenvolver tudo, e aí a mentora dele falou, olha, vai ler, vai conhecer, vai estudar primeiro, né? Então assim, a gente muitas vezes precisa de uma certa base, então buscar conhecimento, o que você está fazendo agora, quer vendo esse vídeo, buscar ler literaturas que te ajudem a entender os mecanismos mediúnicos e mais que isso, que te ajude a entender o caminho espiritual mesmo de autoconhecimento, de despertar para a luz. E o terceiro que eu acho que é muito, muito importante, que coroa o conhecimento, é a mudança de atitude. Por quê? Porque às vezes nós temos hábitos que embrutecem a nossa manifestação nesse mundo. Nós temos hábitos que nos deixam mais insensíveis ao próximo, a perceber o divino, a exercitar o amor, a ter mais sensibilidade com a gente mesmo, com o outro, empatia. Então não tem como uma pessoa falar assim, eu quero aumentar potencializar a minha mediunidade, mas eu quero continuar tendo essa e essa e essa atitude. Porque as atitudes, elas nos deixam, muitas vezes, as certas ações que a gente tem, certos pensamentos, certas escolhas, elas nos deixam de olhos tampados, ouvidos tampados para o mundo espiritual. Porque elas vão fazendo um processo de distanciamento da gente em relação a Deus, em relação ao divino, em relação a gente mesmo. E a gente deve buscar atitudes que nos aproximem de Deus, que nos aproximem do divino, que nos aproximem do sagrado que existe em tudo, que nos aproximem do amor, que nos aproximem de nós mesmos. Então eu acho que a mudança de atitude, você começa a sutilizar a sua energia. E quando a sua energia está mais sutil, por mudanças de hábitos mesmo, assim, desde hábitos triviais, assim, alimentares, até hábitos de comportamento, de vícios, de reforma íntima mesmo, que a gente tem que fazer da nossa reforma moral. Então, isso ajuda muito também. Então, eu acredito sim que todos são médiuns, que tem pessoas que já nascem com uma missão maior e têm um potencial, que têm uma capacidade de manifestação mediúnica maior do que outras, e isso vem desde a construção do DNA dessa pessoa, desde o planejamento encarnatório dela, lá com os mentores, antes de nascer. E independente se você já nasceu com uma capacidade mediúnica de, eu às vezes vejo espírito, às vezes eu sinto mais, às vezes eu sinto as coisas como se fosse algo de premonição, né? Antes de acontecer, parece que sou avisado, eu tenho sonhos, independente do mecanismo que vai manifestar esse meio de comunicação com o mundo espiritual em você pode sim potencializar. Você pode afinar o seu instrumento. Você pode melhorar essa comunicação a partir do momento em que você melhora a si mesmo. A gente se auto-aprimora. Então eu acho que o médium, ele é um constante aprendiz. Por a gente sempre buscar aprender mais, buscar melhorar e se lapidar para que a gente seja um canal cada vez mais translúcido, mais limpo, para que a gente possa realmente dar passagem neste mundo a mensagem da luz, a mensagem do despertar maior e a mensagem do amor de Deus
para as pessoas e principalmente para aquele que está sendo o mensageiro, que é para nós mesmos. Sempre eu acho que tudo que a gente traz para esse mundo, a primeira pessoa que passa, por onde passa, né, esse mecanismo da mediunidade é pelo canal, pelo médium. Então é porque ele é aquele que mais necessita. Então eu acredito nisso, que eu sou a que mais necessito também. E a gente tem que sempre pensar nisso. Se a gente está sendo canal, é porque nós somos aqueles que mais necessitamos. E por isso a gente tem que se aprimorar para ser um canal cada vez melhor, para que a gente não deturpe as mensagens, para que a gente não use essas mensagens para fins próprios, e sim para realmente que essa mensagem seja a serviço de Deus, a serviço do progresso moral da humanidade, a serviço do bem e da harmonia. Então, que você possa potencializar sua mediunidade. 30 dias, faça isso. 30 dias, pegue um livro, leia nesses 30 dias, medite todos os dias, pelo menos 10 minutos por dia, de preferência de 10 a 30 minutos. Faça exercício não só de meditação, mas de concentração para aumentar o seu foco. E faça uma reforma aí das suas atitudes. Deixe para trás atitudes que não te fazem bem, comece a adquirir novos e melhores hábitos, e eu tenho certeza que a sua mediunidade, seus canais espirituais vão se abrir ainda mais para perceber o mundo espiritual e a presença de Deus. Um grande abraço para todos vocês, fico muito feliz de estar aqui no canal do Movimento Dedico. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte aqui e se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo bacana. Até mais!